Isso. Sejam todas muito bem-vindas a mais uma aula de estudo e aprofundamento sobre a pedagogia sistêmica. Nós estamos aprofundando através do nosso livro, deixa eu focar aqui, da professora Mariane Frank, mais pertinho para quem quiser acompanhar o nome da autora, né? E o livro, que é Você é um de Nós. E essa já é a nossa 10ª aula. É a 10ª aula gratuita que eu estou fazendo aqui. As demais aulas ficaram gravadas, mas eu tenho uma grande surpresa. Essa é a primeira a qual eu vou publicar. Tá bom? É por isso que eu estou gravando no modo diferente. E aqueles, claro, que quiserem conversar comigo hoje, então sabem que autorizam a sua exposição de áudio, de mensagem, de vídeo, né? Você está autorizando a ser exibida de forma pública. Então, essa aula em algum momento, ou amanhã, ou depois, eu vou sempre comunicando nas nossas redes sociais, ela vai subir, então, para uma galeria especial lá no YouTube. E aí, quem por acaso perder essa aula vai poder assistir depois gravada, tá bom? Então, sintam-se à vontade, vocês continuam num grupo seguro, como sempre, e nós vamos sempre, eu sempre digo, né, essa aula de pedagogia sistêmica, ela tem funcionado assim. Eu faço uma leitura do livro da professora Mariane Frank, mas depois eu não consigo me controlar, né? Eu não fico na leitura. Eu chamo uma aula de leitura, mas depois eu vou recheando com um monte de coisa, né? Toda aula é a mesma coisa, acontece. E isso é muito prazeroso. Então, existe muita troca entre nós e que nós possamos continuar trocando dessa forma. Você pode, sim, convidar os seus amigos a participar dessa aula, para que eles também possam ir aprofundando. Ele entra aqui nessa mesma situação, que todos nós precisamos expandir o nosso conhecimento dentro da pedagogia sistêmica primeiro, para que depois, é como se você fosse criando uma musculatura, uma postura sistêmica. E ao tomar posse dessa postura sistêmica, você ganha muito mais força para a sua atuação como um professor sistêmico em sala de aula. Então, é importante, sim, começarmos, né, a ter esses primeiros passos, essa conversa que você não precisa, não exige muito de você, mas que você vai sentindo que tudo aquilo que a gente conversa aqui é possível obter em sala de aula. Também falo bastante durante essas aulas e cada vez mais sobre aquilo que eu chamo de ferramentas sistêmicas. As ferramentas sistêmicas são atividades, exercícios sistêmicos que podem ser utilizados em sala de aula com o objetivo de sempre trazer para você uma harmonia maior em sala de aula, que vai contribuir com o crescimento e o desenvolvimento da criança que está ali trabalhando com você e você trabalhando para desenvolver essa criança, certo? Vamos lá, então. Hoje eu vou ler aqui do livro mesmo. Normalmente eu compartilho a tela, né? E se você está assistindo no YouTube essa aula, então lembra de deixar o joinha, você vê? Eu nem imaginava que um dia ia falar isso. Mas lembra de deixar o seu joinha no vídeo, porque é ele que faz chegar a mais professores esse nosso conteúdo, tá bom? Isso se torna extremamente relevante. Você vai ver aqui no nosso canal também que você tem várias outras aulas falando de muitos assuntos aqui no YouTube. Então, segue aí e compartilha com seus amigos. Vamos lá? Abrindo o nosso livro aqui, nós estamos no capítulo 2. Mais precisamente, no subtítulo 2.6, que fala o seguinte: o contato com os pais, um novo espírito na classe. E eu falei sobre isso hoje pela manhã, nos stories do nosso Instagram, eu falava sobre isso, né? Qual é o novo espírito que temos nas nossas classes, que você já está retomando pós-pandemia? Quais são os espíritos que tem ali? Eu recebi algumas mensagens, tem muitos professores que gostam mais, o professor ele tem um comportamento muito atípico, sei lá, posso chamar assim de atípico, né? Quase não gosto de responder na caixinha do Stories. Ele pega e vai lá e escreve na mensagem onde eu não consigo compartilhar com os outros. Ele vai lá e divide comigo pessoalmente. Ele fala: ó, meus alunos lá estão indisciplinados. Os meus alunos, eles estão na sala, eles querem estar na escola, mas eles não querem estudar. Eles acostumaram uma forma diferente, professora, né? Enfim, vamos ver o que a professora Mariane fala nessa parte aqui do livro sobre esse novo espírito, né? Então, até chegar aqui, na página, na versão do livro que eu acompanho, eu estou na página 34.
E até chegar aqui, a professora Mariane, então, ela começa a desenvolver esse espírito das constelações familiares dentro da sala de aula, e ela faz com que os alunos mostrem as suas famílias através de representantes que fazem, esses representantes são os próprios colegas. Um coleguinha vai representando o pai, o outro coleguinha representa a mãe, e ali ela consegue mostrar que o fenômeno atua. O fenômeno atuar é a criança passa a ter o mesmo sentimento que o pai estava tendo naquele momento, ou que a mãe estava tendo naquele momento. E isso começa a gerar uma grande curiosidade entre os alunos, né? Então, agora aqui, no momento que nós estamos, ela já começa a mostrar quais são os resultados que aconteceram a partir desse desenvolvimento dela em sala de aula. Então, diz assim, ó, que é um novo espírito em classe. E depois que eu fizer a leitura, eu já vou abrir aqui para a gente poder conversar. De repente, você vai me contar como que está o espírito da tua sala de aula e assim por diante, tá bom? Diz assim, entre meados de setembro, o início do período escolar lá na Alemanha, né? E fim de outubro, há um movimento interno nas classes. É como se fosse aqui no Brasil o início do ano letivo mesmo, que é toda aquela coisa, às vezes as turmas foram desmanchadas, foram reagrupadas, está chegando aluno novo, está saindo aluno, enfim, tem toda essa movimentação, né? Então, sempre recebem novos membros. Os alunos têm de se acostumar a esses novos companheiros e também aos novos professores, né? E eu sempre costumo dizer que aqui a frase diz assim, né? Os alunos têm que se acostumar com esses novos membros em sala de aula e com esses novos professores. Imagine que se ele não se acostuma e se ele não acha legal o professor, como é que é a vida desse aluno que ele não pode pegar a sua mochila e dizer assim, olha, não deu, entendeu? Tipo, meu santo não bateu com o teu aí, professora, e eu vou ter que mudar de turma. O aluno não faz isso, né? E automaticamente, imagina, né? A criança tem que se adaptar a isso. Deixa eu tirar aqui as notificações aqui do celular para não atrapalhar. Então, lá, durante essas semanas, o clima que reinará durante todo o ano letivo é estabelecido. Ó, entende aí? Primeiro ensinamento do Bert Hellinger diz o quê? Como começa, perpetua. Eu adoro esse ensinamento. E a Mariane traz isso aqui nessa frase, ó. Durante essas semanas, o clima que reinará durante todo o ano letivo é estabelecido. Então, imagina, se você começar a sua aula no ano letivo lá e tá aquele alvoroço, né? Você está ditando como que vai ser o seu ano letivo inteiro. E aí, existe, claro, momentos mais harmoniosos e coisa e tal, mas normalmente é ali. Como nós iniciamos, é aquele que perpetua. Ou seja, é aquele que mais atua, é aquele movimento que você mais vê. Você pode ver outros, mas é aquele que você mais vê, né? Então, como já mencionei, o sistema escolar da Bavária, que é a escola onde ela trabalhava, foi propício para a introdução da visão sistêmica nessas classes. Como professora de turma, dava para as crianças pelo menos 15 aulas semanais, e algumas vezes até 18 aulas. Então, era o regime que ela trabalhava, né? Era bastante tempo. Hoje, por exemplo, eu trabalho no regime que tem 6 aulas diárias, né? Eu trabalho no máximo 6 aulas com os meus alunos de matemática. Então, uma professora aqui, se eu for comparar o tempo que eu fico hoje numa turma do ensino fundamental, em sala de aula, 6 aulas, 6 períodos, a professora Mariane ficava 18 períodos, 3 vezes mais do que eu. Era um tempo, ela tinha tempo para poder fazer esse tipo de trabalho, né? Para que nós possamos fazer algumas ferramentas, atuar de algumas formas ali com os alunos, ir mais profundo, nós precisamos equilibrar também aí com o nosso conjunto de planejamento do conteúdo e todas as outras questões da escola, né? Então, surgiu uma atmosfera da classe como uma unidade fechada. Fechada. E isso provou ser proveitoso para as nossas discussões. E quando eu fiz essa leitura, eu percebi aqui, ó, o que acontece, o que faz a diferença? Faz a diferença se você for aquele professor que vai fazer a turma ser um time com você.
Então, por exemplo, eu sou professora de matemática na escola que eu leciono. E passam mais ou menos 8 professores, né, por disciplina, de 8 a 11 professores, dependendo, ensino fundamental e médio. Então, são vários professores que passam ali. Agora, qual é o professor que vai ter aquela identificação com a turma que a professora Mariane tinha? Nós, que desenvolvemos a postura sistêmica, temos grande chance de ser esse professor, que vai ser aquele professor influenciador, que vai ser aquele professor que o aluno, de fato, vai seguir o que ele fala. Porque não somos todos nós. Isso não é possível, é muito difícil isso acontecer. Por isso, nós temos que fazer algo, nós temos que olhar para isso, para que você transforme nisso aqui, ó, como uma unidade fechada. E isso provou ser proveitoso para as nossas discussões. É por isso que nós temos que estabelecer o quanto antes a conexão com os nossos alunos, para que eles saibam realmente, com esse professor eu posso contar. Tem professor que eu posso deixar de fazer atividade, mas com esse não. E aos poucos, depois que você consegue fechar essa unidade com eles, aos poucos, então, eles vão, isso vai se espalhando e vai se tornando também uma postura dos nossos alunos. Ela continua. Nas primeiras 6 semanas de aula, desenvolveu-se uma relação de confiança entre nós. Entende? Entre o professor e aluno em 6 primeiras semanas. Não é de um dia para o outro. Não acontece de uma fala que nós fazemos. Acontece sempre de uma continuidade. Isso ficou atestado pela frequência com que os pais compareceram no meu horário semanal de atendimento, assim como na primeira reunião de pais e mestres. Então, não era uma unidade que ela estava falando apenas com os alunos da sala. Ela começou a estabelecer uma unidade com as famílias. E aí fala assim, quando os alunos contavam isso em casa, usualmente eram as mães que vinham... Peraí, eu me perdi aqui. Oia, oia. Muitas vezes eu disse a um outro aluno, ela dizia assim, ó, gostaria de ver seus pais. Imagina, né? Hoje, se eu falo isso para os alunos, assim, eu queria dar uma olhada, eu queria ver seus pais, conversar com eles. Nunca vai chegar esse recado lá para o pai, né? E aí ela fala assim, ó, quando os alunos contavam isso em casa, usualmente eram as mães que vinham e perguntavam se havia algo de errado. E se é um modelo parecido com o nosso, não. A mãe já chega na escola preparada que algo de errado a criança fez. Porque a nossa fala dos professores, ela tem sido uma fala de muitas reclamações. Então, a mãe já vem porque, não, se a professora quer me ver, alguma coisa aconteceu de errado. Algumas vezes recebia essa pergunta por escrito, ou seja, a criança contava em casa, e olha que legal, então, essa relação de confiança, ela pode ser estabelecida através do bilhete que eu expliquei, falei na live, né, de terça-feira, faz um bilhetinho, manda um bilhetinho para a criança, outro dia manda um bilhetinho para o pai com a mãe, com uma coisa proveitosa, estabelece uma comunicação com o pai e a mãe. Durante alguns anos eu trabalhei numa escola onde tinha agenda, e todo dia você tinha que escrever na agenda das crianças da educação infantil, e lá eu escrevia, todos os dias eu mandava uma frasezinha, né? Uma coisa que era muito pessoal. Isso é estabelecer relacionamento. E vida é relacionar-se. Vida é relacionamento. E aí, então, algumas vezes ela recebia isso por escrito. Então, eu os acalmava e dizia que só queria vê-los para que eu pudesse sentir quem era a mãe ou o pai que estava atrás da criança. Porque a postura sistêmica pede que você visualize o pai e a mãe. Então, ela queria visualizar de verdade, tipo, deixa eu ver, né? Como é? Será que você parece mais com o pai ou você parece mais com a mãe, né? Isso me possibilitava ter uma relação totalmente nova com os pais. Pouco a pouco, perceberam que eu não era uma inimiga em potencial. Aqui, vejam, esse muro que começou a existir, ou esse abismo que passou a existir entre a escola e a família, ela vem bem disso. O professor, hoje, muitas vezes, ele é o inimigo. É aquele que está do outro lado e ele é o inimigo. E eu sempre digo, né? Na verdade, nem sou eu que digo, ouvi isso da professora Angélica Oliveira, né? Ela diz assim, a pedagogia sistêmica vem para remover esse muro.
ou para fechar esse abismo e trazer essa aproximação entre a escola e a família. Então, inimiga em potencial que queria provar que seu estilo de vida estava errado ou que estava querendo apontar suas falhas na educação dos filhos. Então, por que isso foi acontecendo? Porque quando chega lá na escola, além de reclamar dos filhos, assim, não, isso está errado o que você está fazendo. Ele não pode fazer atividade. Imagina, ele come na frente da televisão. Não pode, mãe, não pode. Como assim não pode? Né? Isso não lhe diz respeito. Né? Então, ele, não, mãe, isso não pode. Né? E outras coisas que a gente acaba falando. Ele tem que fazer atividade de manhã, mãe. Ele tem que chegar em casa, né? É bem comum essa fala. O seu filho ele tem que chegar em casa, dá um cafezinho para ele, né? Ou dá um almoço para ele, tira o uniforme, se fala tudo, o professor que sabe, né? Se tira o uniforme dele e daí ele faz atividade, faz a tarefa de casa, entendeu? Mas depois que ele fizer, daí ele pode brincar, mas não deixe muito tempo no celular, no computador que estraga. Né? Então, a pedagogia sistêmica, ela não vem para ditar regras e novos estilos para os pais. Ela vem para dizer, tá tudo certo. É assim, né? E ela vem também, na postura que nós temos, sistêmica, essa postura é uma postura que ela vem dizer assim, ok, você precisa de ajuda? Se a pessoa precisar de ajuda, ela te fala. E aí você tem condições de seguir. E aí você pode dizer, olha, uma sugestão, eu já vi, né? Eu digo às vezes assim, né? Eu, assim, numa escola tão distante que eu trabalhava, os pais agiam de tal forma. Mas era numa escola distante. Não sei, entendeu? Então, dessa forma que a gente pode seguir. Dizia a eles, literalmente, que eram os melhores pais. Quantas vezes você, professor, atendendo uma família, você já disse assim, deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês são os melhores pais que essa criança poderia ter. Quantas vezes você já fez isso? Faz um xizinho aí no seu caderninho para dizer, eu já fiz uma, duas. Vê se você consegue fazer esse xizinho aí, né? Vê se dá. Não sei se dá. Porque o garoto ou a garota em minha classe era a criança deles. Se era é deles, é teu. Se é teu, são os melhores, né? Vocês são os melhores pais. Eles sentiam o meu respeito por sua família, independente de qual fosse o destino deles. Independente. O que eu grifei nessa página? Primeiro eu grifei lá que são nas 6 primeiras semanas, não é de uma hora para outra. E essa parte que dizia literalmente que eles eram os melhores pais. Porque mesmo eu, professora Eli, talvez eu não tenha usado exatamente essa frase, mas uma frase que eu costumo usar sempre. Eu digo assim, muito obrigado por ter vindo, porque muitas mães são chamadas e nem todas vêm até a escola. Então eu vejo o quanto preocupada você é com seu filho. Parabéns. A mãe que já pensava que ia me dar uma bronca ou que eu ia dar bronca nela, ela já se desarma de imediato. Entendeu? Porque ela vê que você a reconhece como mãe. Isso é, porque quando nós queremos ditar as regras, nós temos a inversão de ordem. Nós vamos para o lugar da mãe. Entende? Nós, professores, pedagogos, vamos para o lugar da mãe. Né? Isso foi especialmente reconfortante para as famílias de refugiados sérvios, né, para quem ela dava aula, e croatas, assim como para os pais ucranianos e siberianos. Durante os anos 90, cerca de 40% dos alunos em minha turma eram refugiados. Havia também crianças cujos pais haviam deixado seus países voluntariamente. Crianças turcas de segunda ou terceira geração e uma outra criança da antiga Alemanha Oriental. Cerca da metade das crianças eram muçulmanas, um terço eram cristãos e o restante não tinha afiliação religiosa. Isso significa que havia uma ampla variedade de costumes e conceitos morais entre os diferentes alunos e, com isso, material explosivo na vida em grupo. Tá bom, vai aí outra reflexão para nós. O que você sabe, professor, professora, sobre a sua turma? Quantos são cristãos católicos? Quantos são cristãos evangélicos?
Quantos moram no bairro tal que existe mais vulnerabilidade? Quantos moram no outro lugar que é mais seguro, digamos assim? Quantos desses tem na sua turma? Mas, Eli, eu tenho, no meu caso, né? Eu tenho 5 turmas, daí que eu deveria conhecer também essas 5. Mas você não precisa conhecer as 5 de uma vez só. Talvez você precise conhecer uma primeiro, depois a outra. Por que eu preciso conhecer? Porque ela, sabendo disso, ela diz aqui, ó, existia uma ampla variedade de costumes. Óbvio, se eu sei do costume que tem quem vem, sei lá, mais da periferia, mais do centro, mais de um lugar ou mais do outro, eu sei como começar a me relacionar. E deixo de querer o tempo todo, querer colocar somente o meu modelo de mundo, mas passo a entender o modelo de mundo dos meus alunos. Isso é ir ao modelo de mundo de cada um deles. Interessante, né? Eu fiquei um bom tempo aqui, ó, nesse parágrafo pequenininho. E aí, entre os diferentes alunos, e com isso, material explosivo na vida em grupo. Por que é explosivo? Porque, de repente, uma criança lá que ele está acostumado, sei lá, a ter uma vida diferenciada, talvez num ambiente que seja até um pouco mais violento, pode ser que seja assim, a forma que ele trabalha em grupo é totalmente diferente de um outro que fica só dentro de casa. Vamos pegar esse exemplo, né? Se eu sei que um aluno ele brinca mais na rua, durante o dia ele passa mais tempo brincando na rua, eu costumo dizer assim, ele tem mais experiência de vida, de rua, de vida, né? Agora, se é uma criança que ela é mais criada mais dentro de casa, aqui no Paraná a gente chama mais piada de prédio, né? Se ela é mais criada só dentro de casa, ela não tem a mesma experiência do que aquela criança que brinca na rua com os seus colegas. Então, aquele que brinca na rua com o colega, talvez já tenha até aprendido a se defender em alguma situação. E o outro não. Então, são modelos diferentes do qual eu, professora, preciso estar consciente disso. E é algo que, muitas vezes, as escolas elas não dão esse respaldo para nós. Eles não trazem um mapeamento para vocês assim, ó, deixa eu entregar aqui para você essa cartilha aqui, ó, de onde estão vindo seus alunos. Eu, pelo menos, nunca recebi, gente. Eu, né, estou há mais de 20 anos na educação, eu nunca recebi isso. E também nunca parei para pensar que isso faria diferença. Entende? Eu nunca parei para pensar. Então, ao trazer à luz, né, tudo isso que a professora Mariane nos passa, isso é muito reconfortante para mim. Porque eu passo a olhar e ver que ainda eu tenho muito para fazer em sala de aula. E por isso eu sei que estou repassando esse tipo de conceito, de conteúdo, de postura para vocês. Porque ainda tem muita coisa para a gente fazer, né? Muito bem. A energia que move uma família a deixar sua pátria, voluntária ou involuntariamente, se refletia muitas vezes no comportamento das crianças. Presta atenção. Muitas delas queriam mudar de lugar após alguns dias e sentarem-se próximo ao outro colega. Então, na sala de aula, nós professores costumamos deixar eles em determinados lugares. Existe uma ferramenta sistêmica que eu trabalho, que é colocar eles por data de nascimento, né? Tem no nosso Instagram, também tem no nosso conjunto de ferramentas sistêmicas, né? Toda a descrição de como fazer isso. Daqui a pouco vou estar conversando aqui com uma aluna, a Maria Joaquina, sobre essa ferramenta. E aí você deixa eles sentadinhos ali, né? Cada um no seu lugar. Mas, de repente, algumas dessas crianças, após alguns dias, queriam sentar-se próximas de um outro colega. No começo, não conseguia entender isso, a professora não conseguia entender, especialmente porque juravam todas as vezes que seria a última vez que me pediriam para mudar de lugar. E agora ficariam realmente no novo lugar. Falavam isso para ela. Somente após algumas semanas ficou claro para mim que esse desejo de mudar constantemente de lugar estava expressando um movimento de fuga dos pais. De sair de um país e ir para o outro. E agora, professor, professora, como é que a gente sabe se a família que você está trabalhando, a criança que está ali, será que eles mudam muito? Já mudaram de casa, de bairro, de município?
Aí ele não consegue ficar. Por quê? Porque ele está honrando a família dele. Eu não posso ficar num lugar só, eu tenho que sair. Eu não, entende? Esse é o movimento, né? Lá, naquelas crianças que a professora observava, tinham mudado de pátria, né? Então, como se estivessem continuamente realizando o que havia acontecido na sua família. Então, o lugarzinho que ele está, ela é aquela expressão da célula maior que vai se refletir na célula menor, que são as repetições de padrão. E aí nós achamos, de repente, que essas repetições de padrão só vão acontecer na vida adulta. Não, a criança ela reflete exatamente tudo o que acontece dentro do seu sistema familiar, né? Senti um alívio interno com esses pensamentos e percebi que havia encontrado a chave do quebra-cabeça. Talvez, se nós nos aprofundássemos agora fazendo esse movimento em sala de aula, em muitos momentos, nós também vamos sentir um alívio interno. Porque você não vai ficar sendo resistente com tudo aquilo, com todos os movimentos que acontecem em sala de aula. Talvez você comece a observar. Entendi. É óbvio que ele não consegue ficar parado só no lugar. Será que ele não sabe seguir ordem e hierarquia? O que será que acontece? Não, existe um movimento desses em sua família. Uma família que hoje está aqui, amanhã ela muda com facilidade, enfim, ela está honrando o sistema dela. E ela não pode sair da pátria agora. A pátria dela, a maior pátria que ela tem é a sala de aula. Então, ali ela expressa, né? Daí em diante, quando o aluno me pedia para mudar de lugar, olhava com mais cuidado. Respeitava internamente o destino dessa família. Então, internamente, eu respeito o destino da família. Pouco a pouco, comecei a ceder menos aos seus desejos de mudarem de lugar. Senti que as crianças tinham que lidar com essa inquietação e não se esquivar disso. Entende? Então, primeiro ela precisa trazer a compreensão, trazer o entendimento, entender o que aconteceu. Espera aí, mas aí eu deixo as coisas acontecerem, deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu posso, sim, dizer não para ele em algum lugar, porque ele vai precisar aprender a trabalhar essa inquietude. Porque senão, na vida adulta, ele não vai parar no emprego, ou de repente com a esposa, ou com tantas outras coisas. Então, a professora começa a colocar um pouco mais de resistência. Eu as incentivei a contar um pouco sobre o que acontecera para que a família tivesse que partir. Perguntei por aqueles que haviam ficado para trás, assim como por seus amigos. No começo, sentiram-se constrangidos. Não queriam falar sobre isso, preferindo esquecer tudo o que havia acontecido. Porém, o gelo começou a derreter lentamente. De manhã, alternadamente, cada criança estrangeira cumprimentava a classe em sua língua materna, e nós, alemães, repetíamos em sérvio, croata, afegão, ucraniano, turco ou russo. Então, todos esses, né, todas as crianças de todas essas nacionalidades estavam na sala dela. Então, ela começou a fazer um exercício. Qual era o exercício? Você vai me cumprimentar na sua língua materna. E nós vamos repetir, né? E aí, o que aconteceu? Com o tempo, aumentei a exigência. Elas trouxeram livros infantis em sua língua materna e escutávamos rimas infantis em diferentes línguas. Algumas crianças contaram que seus pais não queriam isso, que preferiam que aprendessem o alemão. Quando os pais não querem isso, o que os pais estão fazendo? Excluindo a sua própria mãe pátria ou pátria-mãe. Estou excluindo a minha origem. Eu quero que eles aprendam alemão. Eu quero tal coisa, né? Porque eu acho que o alemão é melhor. Porque eu acho que agora, nós morando na Alemanha, é interessante que o alemão seja a língua que ele fale mais fluentemente. Então, disse a elas que crianças que falam bem sua língua materna e que têm alegria em fazer isso, aprendiam alemão com facilidade. Então, crianças que falam bem, e comecei a pensar, e que compreendem bem a sua língua materna, elas têm mais chance de entender as outras com maior facilidade. E o nosso português é uma delícia. É de fácil compreensão.
é de fácil interpretação. Nós pedimos para os nossos alunos lerem e é uma beleza. Você vê uma leitura fluida, harmoniosa. Mas daí eu quero ensinar matemática. Vamos seguir. Cuidei muito para que todas as crianças estrangeiras frequentassem aulas de sua língua materna, o que era uma batalha com os pais e autoridades. Levou um tempo até que pudesse me impor, e os pais notassem que as crianças com um bom domínio de língua materna possuíam uma rede de segurança emocional. Então, eu digo hoje para os meus alunos, nós não temos problema com matemática, nós temos problema com português. Aprenda português que matemática fica fácil. 80% você precisa de português, 20% é matemática. E aí está a questão, né? Por quê? Quando tem o domínio da língua materna, possui uma rede de segurança emocional. Por quê? Porque a língua materna liga você com a mãe pátria, liga você com o seu sistema familiar, e ali você ganha força. E daí, na sala de aula, eu, professora Elice, tenho um problema de matemática, deixa que eu leio, porque vocês leem tudo atrapalhado. Aí sou eu que leio o problema de matemática, né? Então, nós temos que exigir mais dos nossos alunos a nossa língua materna, fluida, né? Eu lembro da minha professora ensinando se era com U ou era com L, né? Dizia cálculo. Hoje eu não vejo mais ninguém falando isso, né? Tentando ensinar todas essas coisas. Muito bem. Ou possuíam, por assim dizer, uma base a partir da qual poderiam entender de modo bem mais diferenciado a nova língua e a nova cultura, aqueles que tinham domínio da língua materna. Eu me lembro de um garoto africano que veio de Munique de avião com suas irmãs, sem a companhia dos pais. As crianças viviam em uma creche que era bem dirigida. O menino se recusava a falar, mesmo que fosse uma única palavra em sua língua materna. Desde o início, gostava dele. Adaptou-se socialmente e aprendeu um vocabulário básico em alemão, sendo então fácil para ele se fazer entender no dia a dia. De repente, sua aquisição da língua estagnou, assim como seu desenvolvimento geral, tornando-se cada vez mais deprimido. Suas irmãs continuaram falando sua língua materna entre si e estavam bem. Tinham acesso aos seus sentimentos e o desenvolvimento delas era surpreendente. As irmãs que continuavam desenvolvendo a língua materna tinham um bom desenvolvimento. Ele, que negava a língua materna, depressão, passou a estar deprimido. Mas por razões que nunca viemos a saber, o garoto se recusava a falar com suas irmãs em uma língua materna. Eu não queria falar nem com as irmãs da língua materna. Era como se estivesse separado de sua origem. No decorrer de 3 anos, decaiu numa pobreza linguística e emocional, e só com muita dificuldade conseguiu uma vaga em um programa de treinamento profissional após terminar a escola. Agora sei que falar a nossa língua materna é uma parte da reverência perante os pais. Mas, Eli, será que sou eu, professora de português, então, que tenho dificuldade, que não sei... Não, é uma reverência aos pais. A língua materna, a fluidez do português, é porque ele não está reverenciando, ele está reverenciando os pais, na verdade. São questões lá com os pais, não tem a ver com a escola, não tem a ver com o professor em si. Hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna, né, e onde a aluna me dizia que do comportamento que as crianças estavam tendo, que a escola queria olhar para isso. O que a escola estava errando? A escola está errando porque não está olhando para essa família, não é para a criança. Não tem nada a ver com a criança. A criança sempre será inocente. É um movimento que está acontecendo na família. A criança sempre é inocente. E ela sempre vai tentar tomar isso, né? Por amor cego. Maria, filha de uma família sérvia, me contou sobre um irmão que retornou a Munique após servir nas Forças Armadas Sérvias por 4 anos. Ele havia crescido na Alemanha.
De início, a família inteira ficou feliz com a sua volta. Então, notei como a menina estava se tornando cada vez mais quieta e pálida. Pedi à sua mãe que viesse no horário de atendimento aos pais. Ela me contou como todos tinham ficado felizes com o retorno do filho e que o pai já havia encontrado um lugar para ele num programa de treinamento profissional. Contudo, o jovem não conseguia se reintegrar mais na Alemanha. Começara a beber, perdera o lugar no programa de treinamento profissional, havia sido pego em flagrante roubando e escapou da lei, realistando-se nas Forças Armadas da Sérvia. Então, ele volta para a origem. Aqui, o filho pagou um alto preço, talvez até pela família inteira, que havia deixado seu país natal por vantagens materiais. Que coisa, hein? Após alguns anos de trabalho sistêmico na escola, ficou claro para mim que havia construído em minhas aulas uma boa ponte para as crianças entre o lar e a escola. Isso é a pedagogia sistêmica. Construir uma ponte entre o lar e a escola. E uma ponte segura. Então, se existe um abismo, fazemos a ponte. Se conseguimos preencher esse abismo, ele não existirá mais. E nós nos aproximamos. Entretanto, o meu trabalho parecia ser sempre um ato de balanceamento entre a minha posição real como professora e educadora e a discrição necessária para com os pais das crianças e as necessidades visíveis das crianças que tinham recebido ajuda e alívio, especialmente no trabalho com o jogo familiar, que eram as constelações familiares. Elas me contaram o quanto se sentiam mais alegres em suas famílias e como suas relações estavam se transformando. Bacana, né? Bastante interessante. Sirlei, ganhei visita. Que bom que posso assistir a aula gravada, então. Sim, vai poder assistir, tá bom? Eu vou avisar aí nas nossas redes sociais para que todos possam ter acesso, tá? Então, pessoal, esse texto aqui, ele é muito rico em tudo, né? Na verdade, sempre todos esses textos aí que a gente lê, que tem esse enfoque do pensamento sistêmico, ele é um texto muito rico. Alguém deseja comentar algo sobre tudo isso que nós falamos? Por favor, Lucinéia, vamos lá. Ele, na verdade, quando você começou, né, a falar e tudo, me veio a questão daquela ferramenta sistêmica que você passou na live, em relação àquele aluno que eu te falei, e hoje eu apliquei. Posso falar? Sim, pode sim. Eu cheguei na sala, ele já tinha, para quem não estava, né, ele já havia entrado na escola há alguns dias, porém eu não tinha tido a aula na sala dele. Eu estava em outra sala, ele apareceu na porta, que nem era a sala dele, e aí eu conversei com ele, que eu era professora dele, porém que eu iria outro dia estar com ele. E eu preparei, cheguei, já escrevi as frases sistêmicas no quadro, que eu escrevo, né, todos os dias, sejam bem-vindos, e falei para ele que ele era um de nós, e aí propus que os colegas escrevessem o acolhimento para ele e pedi a ele que ele expressasse para conosco que estava ali, né? E ele tem apoio, ela auxiliou, e aí depois eu perguntei para ele se ele queria levar para ler, ou que alguém lesse, ou se ele gostaria que fosse ler, né, feita a leitura em voz alta. E aí ele falou que queria, e quando eu fui ler, ele foi para o meu lado, e aí eu fui lendo cada um, e aí depois ele sentou e passou um pouquinho, ele chamou o apoio para sair. Aí ela me relatou no final do turno de aula que ele sentou lá de fora e chorava em prantos e disse: eles me amam. E vocês pensam que eu estou brincando quando eu dou dica para vocês, né? Vocês pensam que isso não é possível, né? Que lindo, Lucinéia, parabéns, porque
nós só podemos chegar onde nós vamos chegar com essas posturas, com aquilo que eu aprendo e vou lá e aplico na minha sala de aula. E ao aplicar, você agora é tomada por uma emoção, que é uma emoção que todo professor merece sentir, que é a emoção de não importa o que eu fiz, não importa o conteúdo que eu planejei, o importante é que realmente eu toquei uma vida. Você tocou na alma de uma criança. Quer experimentar uma coisa mais linda do que essa? Você saber que tocou a alma de alguém? De uma criança que simplesmente não era vista. E depois o Sinésio vai nos contar mais aí o que aconteceu com esse seu aluno. Com certeza, o comportamento dele é outro. E aqui agora, a única coisa que a Luciné precisa cuidar é para que essa criança não venha trazer um apego e você tome o cuidado para não sair do lugar de professor e estar no lugar da mãe. Porque é um risco, porque eles não entendem. Então, nós, professores, é que devemos tomar o nosso lugar. Só para relembrar aqui, né, quem não assistiu, o que a Luciné está contando é uma ferramenta que eu utilizei, eu falei dela numa live que eu fiz, que é uma ferramenta de acolhimento para que a criança possa sentir pertencente àquela turma. Então, você pode pegar, foi o que eu falei, você pode pegar com bilhetinhos, post-its, né, para que cada aluno possa escrever o quanto ele é bem-vindo naquela sala. Palavras positivas, né, pode ser, então, ou uma folha que vai passando, e os alunos podem ir escrevendo, a professora, todos que fazem parte. Podem dizer para ele, agora você faz parte, você é um de nós, seja muito bem-vindo, como é bom ter você aqui. Eu não sei, a Lucinéia sabe quais foram as palavras que os alunos dela usaram com ele. E nesse momento, quando ele sai e chora, por quê? Porque ele nunca foi tocado por tamanha emoção. Então ele sai e chora, mas ele tem uma certeza, agora ele pertence. Eles me amam, né? O que eles escreveram, Lucinéia? Conta aí um pouquinho algumas palavras, frases aí que você lembra que eles escreveram. Eu até tenho aqui no meu celular. Você quer que leia? São poucos. Pode ser sim. Porque eu vou ser fidedigna, né? Tô Sim. emocionada. Lucinéia, depois você faz um relato por escrito de tudo isso, porque eu vou usar no meu trabalho de conclusão na pedagogia sistêmica, tá bom? Os relatos da professora Lucinéia e de todas as outras que quiserem participar. Não ligue para o comentário ruim, para os comentários ruins. Estude muito para ajudar quem você gosta e quem você ama, para deixar as pessoas orgulhosas e felizes. Assim você poderá soltar pipa e brincar a hora que quiser. Mas para isso terá que estudar bastante. Aí falou o nome dele para o Juan, o nome do menino. E eles desenharam também, não sei se dá para ver, eles de mãozinha dada. Vou ler mais esse, porque tem outros depois. Juan, seja bem-vindo. A frase que eu coloco no quadro. E sim, você é um de nós. Você é muito inteligente, todos temos muito orgulho de você. Que lindo, Luciné. Bonito, né? E, ó, essas frases, puf, me conectam. Pronto, ele está plugado naquela turma. E ali é possível acontecer, então, o desenvolvimento. Ali é possível acontecer o despertar. E isso é muito bonito. Parabéns, Lucinéia. Parabéns. Gratidão aqui por compartilhar. Mais alguém quer comentar algo sobre o nosso texto que lemos hoje? Senão eu vou conversar um pouquinho aí com a Maria Joaquina. Fala, Fábio. Primeiro, para falar que, mais uma vez, estou muito emocionada e dizer que o grupo forte, né, que a Mariane Frank falou, nós somos esse grupo também, né? Sim. E sobre a questão da língua materna, isso me chamou muita atenção.
A gente escuta, mas parece que hoje cai uma ficha em relação a toda a questão que nós estamos vivendo no país, dessa briga, dessa disfuncionalidade. E isso é brigar com a mãe. Isso. Né? E enquanto a gente estiver, né, nessa disputa de A e B, a gente está dividindo essa mãe. E isso está trazendo desordem, né? A gente está ferindo essa hierarquia e fica brigando assim por um... Nós pertencemos ao país, não a A nem a B. Nós pertencemos à mãe, né? E isso me marcou muito, e a gente precisa realmente disseminar o pensamento sistêmico para chegar nessas macros, né? Porque realmente, enquanto a gente estiver brigando com a mãe, é isso que dá, né? É isso aí. Eu não sei se eu consegui explicar direito. Sim, conseguiu sim, porque brigar com a mãe é brigar com a mãe pátria, né? A pátria representa, assim, a nossa mãe. Então... Nosso sustento, né? Isso, nosso sustento. Sempre em todas essas questões, qual é a postura, a posição que eu, professor, que conheço o pensamento sistêmico, onde eu me posiciono? No centro. Eu sou imparcial. Você pode até ter a sua opinião, mas não é ideal que você manifeste. Porque você precisa entender que agora você é alguém que realmente influencia muito mais. Mas o que toma partido é a sua mente. O coração é apartidário. O amor é apartidário. Então, quando eu me posiciono, me polarizo para um lado, ou polarizo para o outro, é como se eu estivesse dizendo assim, agora estou pronto para brigar. Né? Então, eu já vi muitas constelações envolvendo a nossa pátria. E a nossa pátria é linda e ela é forte. Não importa o partido, a opinião. Então, nós temos que ter esse cuidado. Né? Temos que ter esse cuidado. Gratidão, Fábio, por sua contribuição, perfeita, inclusive. Muito bem, vamos lá então, dona Maria Joaquina, vem para cá, dona moça. Eu vou ler o que você me escreveu para que a gente fique dentro daquele campo, tá bom? Deixa eu achar aqui a dona moça. Ela diz assim, Eli, estou com uma questão de ordem na escola. Fiz a técnica de colocar em ordem de vinda ao mundo. No primeiro momento, funcionou. Bingo. No primeiro momento, você sente a harmonia estabelecida. Muito bem. Mas eles não respeitam a hierarquia. Por que você chegou a essa conclusão? Porque quando eu chegava, eu tinha 4 períodos com eles. Agora eu tenho 7. Maravilha, lembra? A professora Mariana tem 18, veja que bom. E quando eu sempre dizia, quando eu chegar, eu quero vocês na ordem. Eu não sou regente deles, né? Então, eu não poderia cobrar que eles estivessem naquele espelho o tempo todo. Mas eu solicitei que fosse na minha disciplina, nas 2 disciplinas que eu trabalho com eles estivessem quando eu chegasse em sala de aula. Mas eu chego e não estão. Segura. Por quê? Por quê? Porque existe uma postura de enfrentamento sua. Você está enfrentando eles. Agora estou chocada. Estou enfrentando. Por quê? Quantos anos eles têm? Eles são adolescentes, eles estão no 2º ano do médio. Eles vão te desafiar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Quando você faz essa ferramenta, usa essa ferramenta, é colocar eles em ordem de data de nascimento, como vieram ao mundo, né? Então, do mais velho para o mais novo, estabelece a harmonia. Mas tem essa questão que nós vimos na leitura de hoje. Pode ser que um aluno, honrando o sistema dele, ele não gosta de ficar naquele lugar. Ele quer experimentar o outro, ou o outro, ou o outro. E quando a Maria Joaquina coloca isso, eu quero que vocês estejam, você está colocando o seu modelo de mundo, como se fosse, sabe, olha a imagem que me veio agora, sabe aquela marca de ferro, assim, que você chega e marca? Entendeu?
Então tem que ser mais suave, porque isso é o que acontecia dentro das escolas. Talvez no meu modelo eu já vi isso acontecer, no seu modelo de aluna, talvez você já viu isso acontecer, onde a professora dizia, eu quero que vocês permaneçam nesse lugar a partir de agora. Entendeu? Você pode até mudar em outra aula, mas na minha aula você vai ficar assim. Ele não vai ficar, por quê? Porque é um enfrentamento muito grande. Ele começa a dizer, quem é você? Internamente. Então, quando eu fiz isso, e também fiz com adolescentes, naquela ocasião do primeiro ano do médio, então você no segundo ano, então mais ou menos a mesma idade, o que eu fiz? Eu mostrei para eles onde eles encontrariam força. Você falou disso para eles? Do pai e da mãe? Não. No meu lugar, cada um no nosso lugar, eu tenho força. O lugar tem força. No seu lugar. Eu já tinha comentado, né, que quando a gente está no nosso lugar, emerge a força. E eles até prestaram atenção, a sala ficou mais silenciosa quando estávamos no lugar de vinda ao mundo. Mas... E aí você continua com o ensinamento. Então, o meu aluno, ele trocou de lugar. Quando ele troca de lugar, a primeira coisa que vai emergir é confusão. Por isso, deu certo alguns dias, ou deu certo no primeiro momento, não deu certo depois. Por que não deu certo depois? Porque ele está quebrando a ordem. Então, você continua com o ensinamento. Não é uma injeção. Entendeu? Você vai lá e deu a injeção e agora pronto, vai funcionar. Não. Precisa existir consistência. Então, você deixa. Você chegou lá, ok, eles estão em outros lugares. De repente, você percebe que tem um aluno lá que ele está conversando muito, ou está atrapalhando a sua aula, ou sei lá o quê, causou qualquer confusão. Ali você diz para ele, me conta uma coisa, só para eu entender, esse é o seu lugar? Não, professora. Lembra sempre o que vai acontecer quando você estiver fora do seu lugar? Sempre vai existir o conflito. E aí você tem essa necessidade de falar mais, entendeu? E aí você começa a explicar e fica uma deixa para ele, né? Aí você não responde por você. Então, eu te perdoo. Você quer voltar a ganhar força para estudar ou não? Para ganhar força, você precisa voltar para o seu lugar. Se você continuar aí e nessa postura, provavelmente nós teremos mais conflitos. O que você escolhe? Aí ele diz, eu escolho ficar aqui. Ok. Você está assumindo os riscos, entendeu? Mas é uma conversa, ó. Uma coisa fluida. Não é um enfrentamento. Eu não sou nem um pouco general, eu sempre chego muito na boa, conversando, brincando, eu não consigo ser, sabe? Não consigo, eu consigo. Não ter essa postura. Se quiser um treinamento, eu dou para você, eu consigo. Eu sou muito, eu acho que eu respiro bastante nesse ponto, né? E assim, nesses últimos dias, e ainda mais quando veio a mudança, onde eu assumi mais uma disciplina com eles. Tá. Então, aqui, ó. A técnica de colocar em ordem a vida ao mundo, no primeiro momento funcionou, mas eles não respeitam a hierarquia. Sim, esses adolescentes normalmente já estão tendo muitos conflitos com os pais, já são eles que ditam as regras em casa. Nós precisamos entender isso. Por isso essa conversa ela tem que ser mais profunda. E aí você vai perceber que sim, se eles não respeitam a hierarquia que vem de casa, eles não vão conseguir respeitar a hierarquia dentro da sala de aula e eles também terão questões na sua vida no trabalho. Entende? E aí você pode mostrar. E aí você pode mostrar isso, entendeu? Olha que interessante, vocês sabiam que dentro dessa dinâmica que nós estamos fazendo, né, significa que você consegue honrar o seu lugar, você consegue ficar ali. Quando você não consegue, você tem questões com a hierarquia. Não consigo ficar com isso. Você já percebeu isso dentro de você? Como é? Escreva aí para mim. 5 linhas, não precisa pôr o nome, me entrega. Aí ele vai colocar ali os sentimentos, entendeu? Então, uma ferramenta sistêmica, ela não é algo que seja estanque. Vou aplicar, puf, e vai acontecer aquilo de imediato e nunca mais vou ter problema. Não, quem dera que fosse isso. Ela é uma constância. Porque dizer... Mais engraçado
E o mais engraçado é que os que querem mudar e ir para o seu lugar, o que tá lá no lugar errado, ele reina e não quer sair. Uhum. Briga com o colega. Então, ele vai sentar aqui do teu lado hoje. Entendeu? Entendi. E assim você vai trabalhando. Como foi para você estar sentado com alguém do seu lado? E isso, e aquilo. Entendeu? Ah, entendi. Você quer ficar aí porque você quer ser igual ele. Não, professor, isso não, eu não quero. Não, é o que parece, porque aí você não consegue ser você. É adolescente, você já pode trabalhar nesse nível. Entendeu? Você está tentando ser alguém que você não é. Será que é isso? Verifique isso dentro de você. Não é, professor. Então, você vai vendo o nível de enfrentamento que ele tem ou não. Entendeu? Uhum. Aí você continua e diz assim, ó, o que mais posso fazer? Da respiração não deu resultado. Óbvio que não vai resultado. Uma vez, ô criatura linda da minha vida. Vamos respirar, pessoal. E depois faz igual a Elisa fez esse dia lá em casa. Eu tô ficando calma. Não vai. Eles não querem respirar. Óbvio que não quer, porque respirar é vir para o agora, vir para o presente. Me deixe no meu mundo. Então, você não diz, vamos respirar. Você respira. Você respira e provoca a ressonância. E o que eu estou fazendo, né? Você está parada, em frente à sala, e está respirando. E você respira. E, de repente, alguém, professor, o que aconteceu? Estou fazendo um momento de respiração. Para mim, eu gosto, é muito bom. Me faz estar aqui com vocês agora, porque eu estou vindo de uma outra sala. E quando eu começo a fazer essa respiração, agora aqui me coloca num momento de maior tranquilidade, eu consigo sentir melhor vocês. Eu acho que a aula de hoje vai ser bem interessante. O que vocês acham? Aí você vai ver que alguns vão fazer assim. Eu acho também, professor. Ou seja, eles respiraram. Entendeu? É interessante porque eles fazem involuntariamente. Mas não é uma vez e não é dizendo, pessoal, agora, às vezes você já no Vedanta, a Carla está aqui, né? E no Vedanta eles falam, diga aí, Carla, no Vedanta tem o Om, não tem, Carla? Faz Om, que é para limpar, para purificar. Fala aí, Carla, um pouquinho. O Om, ele significa, é um som sagrado, né? Que significa o tudo. E é o início de todos os mantras, na verdade, o início e o fim de todos os mantras. Sim, e aí, muitas vezes, né, Carla, quem estuda Vedanta, às vezes eles começam, né, Om, ou termina a frase e fala Om, porque é o fim, que é o início. Né? Exato. Mas aí o outro que está ouvindo e que não faz Vedanta vai dizer o quê? Não entende, vai dizer, que é louca? O que é isso? Agora, professor do Om, entendeu o que eu quero dizer, Kina? Agora vamos respirar porque a professora quer que respire? Não é assim, é uma coisa muito sutil. Muito, muito, muito sutil, entendeu? E aí, já foi duas aqui, traz mais. E uma outra questão que preciso olhar, mas não sei como proceder. Vamos lá. Uma professora está afastada por estar grávida e estava apenas no remoto, tá? Mas por determinação da CRE, eu tenho que dividir a disciplina com ela. Da seguinte forma, eu fico com os presenciais e ela com os online. Mas ela é aquele caso da professora perdida. Pensamos diferente, porém precisamos se voltar à unidade. Não fale que a tua colega é perdida. Senão você está perdido. Ela é o que é. Ela veio para te ensinar algo. Aprenda e aprenda rápido. Entendeu? Minha colega é perdida. Eu também tenho um monte. Mas aí eu me relaciono. O que eu tenho que aprender hoje? Todo mundo tem. E eu vou dizer mais para vocês. Se nós pegar todos os perdidos da escola, colocar tudo dentro de um saco, que a gente fala, né? E levar para um outro canto, aqueles que não eram perdidos vão se tornar. Devido ao equilíbrio do todo. Então, muitas vezes eu olho e digo, graças a Deus. Não, tô brincando. Não digo. Não, é muito engraçado porque, tipo,
tu tem que me dizer tudo que tu trabalha, né? O que tu tá trabalhando em sala de aula? Tá, esse ponto e esse ponto. Tá, mas só isso não me resolve. Ela me pega e me manda umas mensagens assim. Uhum. E eu, criatura, tu vai ter um entendimento, eu vou ter outro, tu vai ter um jeito de explicar e eu vou ter um jeito. Só que tem horas que ela me deixa maluca. Então, o que você precisa fazer, de fato, é alinhar com ela. Você precisa ir para o mundo dela. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela precisa de tudo muito detalhado. Então, se ela me escreve assim, ó, Eli, você está aí? É óbvio que eu estou do outro lado, ou então desaparecida, fácil, né? Mas isso é o que chega, a informação que chega para mim, entendeu? Tipo, óbvio que eu estou aqui. Como assim, né? Então, ela pergunta assim, Eli, você está aí? Aí eu digo, sim, em sala de aula. Ah, tá. Entendeu? Ela precisa ter o detalhe. Então, você precisa ver o que ela precisa, relacionar-se a entender e atender a necessidade do outro, não a minha. Viver no modo contribuição é isso. Contribuir com a vida do outro, servir a vida do outro. Então, em algum momento, alguém também, se todos olharmos dessa forma, em todos os outros momentos, você vai estar sendo servida dentro das suas necessidades. Entendeu? Então, como você precisa que eu fale para você? Não, eu preciso que você me fale assim, assim, assim. Ah, ok. E como você gostaria de trabalhar? Deixe que ela fale. Talvez ela precise falar. Pois é, mas é que assim, quando tu manda mensagem, eu não sei como é que tu estava trabalhando antes. Ela disse assim, ai, guria, não sei, porque, sabe? Ela sempre me diz não sei, sabe? E, Então só que Então você faz assim. de que forma que eu trago ela para o presente, para se sentir incluída? Não, ela não está se sentindo excluída, é você que está excluindo. Mas é que a sensação que eu tenho que ela se sente excluída. Não. Porque daí ela liga para a diretora, ela... Tipo assim, eu tô em sala de aula. Você não pode chegar a essa conclusão, senão é você quem exclui, aí é você que compensa. Entendeu? Então, de que forma que eu tenho que olhar? Então, eu não posso mandar mensagem. Com essa mesma amiga que eu falei para você, que ela precisa de detalhe, o que ela diz? A próxima frase, se eu falar assim para ela, sim, estou aqui, ela diz, estou ligando. E aí ela liga, ela sempre fala por câmera. Ela precisa ver, ela precisa me ver, ela precisa ver a reação. Talvez você diga para ela, seguinte, vamos planejar a nossa aula ou a nossa continuidade? Pode ser amanhã, 9 horas da manhã, eu vou te ligar por câmera, ok? Entendeu? Vou tentar, então, desta forma, porque... Sim, ela chega a ligar para o diretor atrás e eu em sala de aula e ela quer que eu resolva as coisas quando tu tá dentro de sala de aula. Sim, aí você vai colocar o espaço e o limite. Você vai traçar a linhazinha. Mas você não consegue fazer isso porque você não está se posicionando. Daí, entende? É muita coisa ainda. Limpe essa coisa. Você está no meio do furacão. Saia do meio do furacão. Você tem uma escola onde você estuda. Escola de Educação Sistêmica. O que essa escola me ensina? Me ensina a me tornar um observador daquilo que está acontecendo. Então, eu faço uma visão de cima. E aí eu busco a solução. Não no meio. Você está completamente no meio dessa confusão. Entendeu? Então, de cima, como observadora. E pense, como a Eli resolveria isso? E a resposta te vem. Entendeu? Então, veja, aqui foram várias coisas que você trouxe. Consolide para mim o que você compreendeu disso. Primeira coisa é mudar essa questão do meu enfrentamento, né? Que eu não tinha observado dessa forma como tu me colocou. É o mesmo padrão de enfrentamento com a sua colega. Pode ser que foi tudo muita mudança de última hora, sabe? Uhum. Tipo, tu tá caminhando num ritmo e de repente, né? Tipo, vem lá umas ordens.
Olha que bonito esse aprendizado. Eu ainda não aprendi a trabalhar com mudanças de última hora. Só que a pandemia eu tô não sempre avisa quando vai mudando chegar. esse, sabe? Tipo, sempre, daí às vezes eu olho, tipo, por que eu? Às vezes eu paro e penso, por que sempre eu? Com essas mudanças, né? E daí eles me olham e dizem, porque tu dá conta do recado, né? Mas é claro que eu sei que eu tenho que me esforçar muito para muitas coisas, né? Porque exige um esforço emocional para ajeitar todas as coisas, né? Uhum. E nisso eu não tinha percebido desta forma, né? Desse enfrentamento, dessa questão. Vou continuar, né? Fazendo a mesma técnica, vou continuar ajeitando e conversando. Ainda que são disciplinas que me possam, né? Técnicas não alcançam o nível da alma. É por isso que não dá certo. Porque não é uma técnica. Em nenhum momento você ouviu falar, vou entregar uma técnica maravilhosa para vocês. Não é uma técnica, é uma postura desenvolvida. Não é uma técnica. Você precisa estar inserida nela. Então, talvez aqui não precise achar o seu lugar dentro do sistema escolar, me posicionar no meu lugar de professora. E aí eu vou sentir, técnicas não alcançam o nível da alma. Por isso eu não passo técnicas. E sim, experiências, atividades, exercícios, ferramentas que podem ser usadas, mas não é uma técnica. Entendeu? Eli, mas não é a mesma coisa? Não. É outra coisa. Técnica, deixa eu ver. Qual é a técnica? Eu tenho técnica para leitura dinâmica. Eu tenho uma técnica para... E daí? Ela é descartada logo ali. Entendeu? Entendeu a diferença? Então, deixa eu estar mais presente. Eu preciso estar presente, eu preciso sentir o meu aluno. Quando eu percebo que eu vou para esse lugar, o negócio começa a fluir. Entende? São coisas para você pensar. Entendeu, Kina? São coisas para você pensar e desenvolver. Aprendi. Aprendi. Talvez eu estivesse utilizando uma técnica, ou seja, a técnica é como se fosse assim, ó, é um nível raso. Sabe quando tem a passagem bíblica que Jesus Cristo fala para Pedro, vem, homem, vem profundo, é isso. A pedagogia sistêmica não é rasa. Por isso não é uma técnica. Se eu estiver no raso, a resposta que eu tenho é rasa. Entendeu? Então se permita ir mais profundo. Se entregue mais. Se entregue mais para a dinâmica que você está fazendo. Veja a grandiosidade que é o que você está fazendo. Entendeu? E assim o seu aluno vai sentir. Por isso, aí sim você toca a alma. E aí, veja, qual é mais eficiente? Colocar todo mundo em seu lugar ou escrever um bilhetinho e fazer o aluno pertencer? Não existe. E aí você viu para onde foi a Lucinéia. Entendeu? Se eu perguntar para a Lucinéia, deu certo ou não? Ela volta a chorar e diz, deu muito certo. Toquei a alma, sem querer. Entendeu? Agora, se eu ver não funcionou, eu coloco mais amor. Então, você diz dentro de você, mais amor. Muito mais amor. Não, Hilário tem um mantra. Existe só uma presença aqui, o amor. É o amor que eu quero aqui. Não é que eu quero para eles fiquem quietos. Para ficar quieto, eu ensino você a dar um tapa na mesa. É uma técnica. Entendeu? A diferença? O que mais? O que mais que você aprendeu? Chegar e olhar, quem sabe, mais vezes no olhar, nos olhos dos alunos, né? Ter essas conversas. Às vezes a gente naquela pressão, você tem que entregar conteúdo, você tem que entregar conteúdo, você tem que fazer, você tem que produzir. Às vezes pode ser que a gente deixe esses momentos de lado, né? De estar. E é a única, e assim, engraçado que é a única turma.
sabe? Aquela Sim. coisa, tipo assim, Alguém vai eu te tenho que ensinar. todas as manhãs, é o que eu estou enxergando, assim, alguma coisa que tem para aprender aqui, mas eu ainda não enxerguei muito bem essa dinâmica. Porque nos outros, assim, é muito, muito leve. Muito leve. E você naquela contou para os ali, seus colegas que você fez isso, que deu resultado nas outras turmas? Você contou? não. Não? Uhum. É porque, assim, os meus colegas nem têm noção do que é pedagogia sistêmica, o que é constelação familiar, né? Os meus Eles também são, não tinham. Os meus também não tinham. assim, são poucos que eu tenho a liberdade de falar, né? São Sim. muito poucos que têm esse olhar mais amplo né, de observar o maior, né? A grande maioria, né, diz, o que tu tá fazendo aí? O que tu tá falando, né? Olham pra gente com descrédito. O engraçado é que nas outras turmas, né, tipo, eu organizei eles também por data, e eu chego na sala, eles estão organizados, né? Então, essa é a turma que eu tenho mais dificuldade. Estou tendo, né? E procurar olhar para minha colega também sem o enfrentamento, porque às vezes eu acho que eu sou muito prática, eu me observo que eu sou muito prática e eu acho que todo mundo deve ser também, né? Porque eu pego alguma coisa e vou lá e destrincho rapidinho, só que agora eu percebo que a minha colega não faz isso da mesma forma. Uhum. Ela precisa de muito mais tempo que eu. Sim. Então, eu vou ter que dar um jeito de sentar com ela, né? E ver isso, né? Porque é que essa é uma novidade, dividir disciplina. Eu nem sabia que isso podia acontecer, né? Isso eu nem sonhava que podia acontecer, mas enfim. Essa é uma boa de uma novidade. Então, às vezes, eu acho que a gente tem aquela é minha, né? É meu, é minha disciplina. Como que eu vou dividir com você? Pode ser isso, pode ser uma arrogância minha. Você vai pensar e você vai ter as respostas. Eu acredito que elas vão vir. Sim, tá bom? Gratidão por suas Tá bom. compreensões, pela sua contribuição, né? E Muito obrigada, Eli. tem uma amiga nossa que fala que eu dou chicotada sistêmica, né? Então, é tudo por amor, tá bom? E que isso Mas possa eu funcionar. acho válido. Eu acho válido porque é uma forma de também tu olhar, né? Sim. Tu precisa a gente, às vezes, trazer a gente para a realidade, né? Isso. Então, isso é importante. Desde o meu primeiro Não curso leva no coração esse tipo de coisa. Sim. Desde o primeiro curso de desenvolvimento humano, a minha trainer, ela falava assim, nossa, você vai lá no ponto onde a pessoa não quer ver, entendeu? E nem eu sabia disso. Assim, você vai lá e você aperta lá onde vai doer na pessoa. Você consegue fazer isso. E eu fiquei, tipo, não tinha essa noção, né? Mas, enfim, tudo isso vem para o nosso crescimento, né? Se você chegou aqui é porque está na hora de crescer, tá bom? De evoluir, de seguir, enfim. Isso vai ser bom para todo mundo, principalmente para a educação, né? Feito, dona Quina, gratidão aí por tudo. Beijo. Beijo, Vamos obrigada. lá, então, aqui, já passamos aí, o ideal é a gente fazer sempre em 1 hora, já passamos. Carla, sua lindona, vamos fazer aqui uma foto da turma hoje aí, todo mundo está disponível aí para fazer uma foto legal, para que a gente possa consolidar aí lá no Instagram, daqui a pouquinho, já vai subir a aula, depois eu vou colocar no YouTube e aviso vocês, porque é uma aula grande para ficar ali no Instagram. E aí vocês consolidam, contam lá para mim o que aprenderam, né? Marca todo mundo. Já fizeram seus stories da aula de hoje ou não? Hein? Não fizeram? Ah, mas olha só, tá vendo que não? Perdi a autoridade, tá vendo? Eu também perco. Essa turma não tem noção de hierarquia.
Hoje foi uma loucura, eu não parei nenhum segundo, não deu tempo de fazer stories, não deu tempo de publicar nada. Posso, Vamos lá. posso fazer, Eli? Pode fazer. Maria Helena, que bom que você conseguiu chegar. Deu? Vou ficar rindo aqui até quando? Assim, desse jeito. Tá bom. Feito, meus amores. Beijo no coração de vocês. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.